É porque existe uma luta política ainda no Brasil, no campo da política econômica. Existe um embate ideológico muito grande, possivelmente é o embate mais difícil. Você vê, por exemplo, no campo do embate puramente democrático, a gente não tem tanto problema. Você tem uma convergência enorme, ou pelo menos suficiente no Brasil, para seguir adiante, né? Uma convergência do judiciário, da mídia, do governo, da esquerda, do centro, da centro-esquerda, uma convergência em função de valores democráticos. Mas você tem um debate, um embate mais duro, mais difícil, que é sobre a política econômica, sobre a questão do desenvolvimento. Né? Você viu, por exemplo, como a Petrobras voltou agora ao centro, com um ataque especulativo grande contra a Petrobras. Sempre que a Petrobras sinaliza que ela vai reduzir um pouco a distribuição de lucros e aumentar os investimentos. Você vê a gritaria que foi quando o Lula anunciou a ampliação da Abreu e Lima, a refinaria Abreu e Lima, né? Uma coisa super necessária. O Brasil precisa ficar autônomo na produção de diesel. A gente está importando grande quantidade de diesel ainda da Rússia, e a Rússia está em guerra. Ontem mesmo eu vi que a Ucrânia bombardeou uma refinaria da Rússia. Né? E a gente estava comprando diesel dos Estados Unidos. Só que agora os Estados Unidos estão vendendo tudo para a Europa, né? Porque a Europa não pode comprar mais da Rússia. Então a gente está comprando da Rússia. Então a gente vai comprar da onde diesel? É importante que a gente produza diesel aqui no Brasil, enfim. Mas voltando à questão do desenvolvimento, né? Esse é o embate mais difícil. Como é que você está vendo esse embate ideológico pelo desenvolvimento? Você viu que o Samuel Pessoa deu uma entrevista agora para o Estadão, para a Folha, dizendo que o Lula é getulista, né? Até brinquei, né? É fã ou hater. Como é que você está vendo esse embate aí? Eu acho que esse embate ideológico que você aponta corretamente, ele é importante da gente destacar e colocar, até só para terminar o assunto do Ciro. Ele disse assim: eu não me importo se a direita, os bolsonaristas pegam o que eu falo, mas, né, e amplificam. Ele deveria se importar, porque se o lado de lá, né, que é o lado antidemocrático, contra o qual ele disse que ele lutou, está se apropriando de uma fala dele para poder fazer alguma espécie de embate político com o governo que venceu, o governo que nos defendeu do abismo, então, para mim, tem um problema muito claro aqui de como ele está operando a denúncia que ele faz. Agora, indo para o debate mais amplo e esse confronto que existe, do ponto de vista ideológico, a gente não superou as amarras do desenvolvimento que o Brasil sempre teve, e a expressão dessas amarras também se dá no plano das ideias. Então, os aliados que um projeto de desenvolvimento vai ter na imprensa são muito poucos. Em geral, a imprensa independente, a imprensa que não está ligado a grandes interesses financeiros e econômicos, porque o arranjo que eu venho chamando de agrofinanceiro mineral extrativo, né, que são esses três setores que dominam a nossa economia, muito embora representem uma fatia relativamente pequena dela, eles têm um poder enorme de comunicação, eles têm um poder enorme de emplacar uma agenda de debates, eles têm um poder econômico de defender isenções tributárias, defender subsídios do Estado, defender estímulos os mais diversos, e sempre que há alguma demanda do ponto de vista tributário, como essa reforma que foi feita agora, eles conseguem se proteger. Tá? Então, note que superar essas barreiras que já estão colocadas em condições normais de temperatura e pressão para um país periférico como o nosso, já é um desafio monumental. E a gente não tem, na minha visão, conseguido, no plano da comunicação, avançar no debate. O que tem conseguido, eu acho que um pouquinho melhorar a conversa, é que o lado de lá, por pressão que vem de fora, das mudanças lá de fora, de países como Estados Unidos, vários países europeus fazendo política industrial, eles começaram a aceitar que realmente tem que fazer alguma política industrial. E aí a gente tem aqui o Plano Nova Indústria Brasil, tem o próprio novo PAC, que estimula muito investimento em infraestrutura, que é uma variável importante da reindustrialização, e a gente tem também o Plano de Transição Ecológica do Ministério da Fazenda. E o BNDES, que é essa nossa grande arma do financiamento de longo prazo, paciente, que direciona as empresas a investir em inovação. E daqui a pouco, Miguel, me lembra essa questão do BNDES, porque eu vou cantar uma bola que daqui a pouco vai aparecer na imprensa, tá? Sobre a atuação do BNDES. Então, todos esses elementos que o Samuel Pessoa está chamando de getulismo,
que são efetivamente, né, ferramentas de Estado que foram criadas na era desenvolvimentista, são elas que servem de alavanca para a gente conseguir avançar materialmente na direção desse caminho do desenvolvimento, aproveitando a transição ecológica que está agora em curso no mundo. E eu acho que talvez o grande desafio do ponto de vista da comunicação seja a gente conseguir gerar esse senso de urgência no povo, nas pessoas que nos acompanham, para que aí a gente consiga avançar no terreno ideológico, para dizer assim, não tem problema se endividar mais, se o endividamento for para a gente subir etapas tecnológicas e encontrar um lugar melhor na nova fronteira tecnológica da descarbonização. Isso a gente ainda não conseguiu fazer, porque toda vez que a gente avança no sentido, né, do investimento, de ampliar as possibilidades, rapidamente a imprensa corporativa, né, aquelas que são fortemente associadas aos interesses financeiros, vem falar, não dá para fazer, não tem espaço fiscal, não tem como avançar. E essa ainda, na minha visão, é a principal barreira para a gente conseguir, né, dar passos rumo a esse processo. Porque, então, voltando um pouquinho à questão do Ciro, né, em função da questão do debate amplo maior, você mencionou essa fala dele, não se importa se a direita vai usar, porque uma das características da direita, que ele deveria se preocupar, porque uma das características que a direita, uma das características principais da direita brasileira é o ultraliberalismo. Ela é uma característica da direita latino-americana, sobretudo. Você vê que a direita americana e europeia é um pouco diferente. Mas a brasileira tem essa característica que ela é contra o Estado. Você vê o Milei, né? O Milei, que é a loucura que o Milei está fazendo. E são contra, por exemplo, eles querem privatizar a Petrobras de qualquer jeito. O Bolsonaro ele quase privatizou a Petrobras. O Bolsonaro esquartejou a Petrobras. Esquartejou, ele vendeu a BR. Ele vendeu refinaria no momento que o Brasil tem déficit de refinados. Ele vendeu, ele fechou fábrica de fertilizante. Né? Uma coisa assim completamente antilógica, porque é a segurança alimentar do país. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. É óbvio que é uma questão de segurança nacional, econômica. A gente tem os fertilizantes aqui. Você vê a guerra na Ucrânia ali, a gente compra tudo de lá, né? Quase tudo de lá, da Ucrânia, da Rússia, de fertilizante. Aí é uma loucura você não pensar nisso, você não pensar politicamente, né? Você querer falar de economia, falar de qualquer coisa sem pensar politicamente é muito. Não, e no caso da Petrobras, o gatilho é automático, né? Porque na cabeça de muita gente que foi ali dominada pelas redes sociais da extrema-direita, a Petrobras é sinônimo de corrupção. Então, se você não diminuir a empresa ao máximo, é quase como se você torná-la impotente, ela sempre vai ser um espaço muito fértil para corrupção. Como se qualquer outra corporação mundo afora não fosse espaço fértil para corrupção. Todas são. Tudo que envolve ação humana, envolve regramento, envolve reunião de interesses, está sujeito a isso. A questão é, a gente aprendeu, a gente vai conseguir controlar, e me parece que sim, me parece que há regras de governança que agora, e esse é um ponto que acho que vale a pena a gente destacar, o governo está tentando mexer, porque tanto o governo Temer, não vamos tirar, né, o mérito do Temer em começar a destruir a Petrobras, Temer e Bolsonaro foram criando mecanismos nas regras da Petrobras que a tornam incapaz de investir, Miguel. Porque como grande parte dos casos de corrupção que foram identificados estavam associados à área do investimento da Petrobras, foi feito toda uma blindagem nessa área que a impede hoje de avançar. Então, não é à toa que a gente gostaria de ver muito mais investimento da Petrobras no plano estratégico. Mas você tem limitações lá dentro do estatuto da Petrobras que impedem isso. E aí, toda vez que o governo faz um pequeno avanço, e eu estou falando pequeno mesmo, a gritaria é imensa. Então, eu vou citar 2 avanços que eu considero importantes para tornar a Petrobras uma empresa de energia e que foram boicotados ou sabotados por oscilações de mercado. O primeiro deles foi a redução do quanto do lucro líquido tem que ser repassado na forma de dividendos. Essa foi uma medida que foi tomada já no governo Bolsonaro, que subiu isso para 60%. Ou seja, é implantar no estatuto da empresa o extrativismo predatório.
porque todo o lucro que ela ganhar, mais da metade tem que ir para a mão do acionista minoritário. Uma parte, evidentemente, é o Estado, mas vai para pagar dívida, tá? Dívida pública, e o restante vai para a mão, né, de fundos de investimento, estrangeiros, cidadãos e quem tiver ação da Petrobras. Agora, 60% é literalmente uma sentença de morte para a empresa, porque a empresa não consegue crescer. Se grande parte do lucro dela, ela tem que mandar para fora. Então, é um extrativismo terrível. A segunda, e aí o Jean Paul Prats, quando ele assume, ele muda isso para 45%. Então diminui um pouquinho o quanto, obrigatoriamente, a Petrobras tem que distribuir de lucro e dividendo. Agora, para quem está nos ouvindo, vocês sabem quanto que a lei das SA, as sociedades anônimas, exige que qualquer empresa tem que distribuir de dividendos todo ano? 25%. Ou seja, a gente colocou no Estatuto da Petrobras, e olha o ajuste, foi de 60% para 45%, e já gerou uma gritaria enorme. A gente está dando 20%, 20 pontos percentuais a mais de lucros da Petrobras, na forma de lucros e na forma de dividendos distribuídos, dinheiro que você dá para o acionista, do que a gente poderia, né, usar na forma de investimentos. Muito bem. Em novembro, se eu não me engano, do ano passado, foi feito um ajuste no Estatuto que criou um negócio chamado reserva de lucro. O que é essa reserva de lucro? A Petrobras tem essa regra de distribuir 45%, quase metade do lucro líquido para o acionista, e aí ela pode guardar lucros excedentes nessa conta, reserva de lucro. Tem várias outras contas, não vou entrar muito nessa questão técnica aqui, mas ela pode guardar esse dinheiro nessa conta de reserva de lucros. E aí o jogo qual que é? Esse lucro é do acionista. Então é a Petrobras dizendo, eu devo para o acionista, eu não nego. Quando eu vou pagar? Não sei. O mercado viu isso e não gostou. Porque esse dinheiro é um lançamento contábil. Então o mercado falou, aí toda a Globo News, né, o pessoal falou, não pode usar esse dinheiro. E aí só para quem está nos acompanhando, esse dinheiro dá mais ou menos 43 bilhões de reais, só nesse ano, em 2023. 43 bilhões com B de bola. A Petrobras colocou nessa conta, e foi isso que deu um pouco essa disputa sobre o dividendo extraordinário. Só que o Estatuto permite deixar esse dinheiro parado lá. Aí rapidamente todo mundo falou, não pode usar esse dinheiro. Só que as pessoas não entendem que tem uma diferença entre lançamento contábil e a própria questão financeira. Então, esse dinheiro, ele é da Petrobras. Ele pode ficar lá, pode ser adicionado ao que a gente chama o capital social da empresa, virar patrimônio líquido da empresa. E é isso que deixou o mercado tão irritado, porque o mercado não sabe quando que a Petrobras vai distribuir esses dividendos. Qual foi a reação do mercado? Descontar esse valor que ele esperava que fosse pago a mais do preço da ação. Aí a ação mergulhou 10%, e aí já subiu, aparentemente, nos dias seguintes, algo em torno de 3%. Não sei como foi hoje, não cheguei a ver. Só para concluir, Miguel, sabe quem que fez algo similar à Petrobras? Diminuiu os dividendos extraordinários? Uma empresa norueguesa estatal, uma das maiores empresas petroleiras do mundo, chamada Equinor. É o exemplo de petroleira que está se transformando numa empresa de energia. Ela também diminuiu dividendos extraordinários. Mas aí quem está nos acompanhando fala, não, mas é Noruega, né? Certamente o mercado financeiro de lá falou, não, parabéns. Mesma coisa, derrubou o preço das ações em 7%, e o governo, que lá detém 67% do capital da empresa, contra 37% nosso aqui na Petrobras, sofre críticas toda hora. Sabe por quê? Porque ele está investindo em energia renovável. E energia renovável é menos rentável. Então, vamos pegar aqui o exemplo da Equinor para ficar bem claro. O mercado não quer energias renováveis que dão menos lucro, porque o mercado quer lucro rápido. Só a mão do Estado nessas empresas consegue estender o prazo de planejamento delas e investir em coisas que nesse momento são menos rentáveis para conseguir transitar em direção a uma empresa de energia, quando os hidrocarbonetos, né, os combustíveis fósseis, representarem uma parte menor da estrutura delas. A Equinor está fazendo esse processo. A Petrobras quer, mas existem muitas resistências, né, seja no Estatuto, que ecoam esse período passado, seja mesmo na própria imprensa, né, no apoio social que a empresa tem.